Bom dia, seja bem-vindo ao Matinais. Hoje vamos estar a falar de missão de uma igreja em saída e percebermos afinal se cada um de nós pode ou não ser missionário. E se pode, que características é que deve ter um missionário? Será que qualquer um de nós está apto para ser ou precisamos de uma formação, de alguma preparação, para não dizer muita? Bom, para falar sobre tudo isto comigo vou ter nos próximos minutos o padre Joaquim Domingos Luís. Ele é o diretor do Serviço de Animação Missionário da Diocese de Leiria Fátima e vai-nos explicar tudo o que tem que ver com missão. Vamos também dar uma espreitadela àquela que é a carta pastoral de Dom António Marto, bispo da Diocese de Leiria Fátima, até porque ele chama de alegria de ser igreja em missão à sua carta e onde contém as orientações para este ano pastoral e, portanto, tem tudo que ver com este assunto que é missão e ser missionário. Padre Joaquim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco no Matinais. Padre, se calhar podíamos aqui tentar perceber há quanto tempo é que a Diocese de Leiria Fátima tem este serviço de animação missionário? Digamos que todas as dioceses têm uma pessoa nomeada para coordenar as obras missionárias pontifícias, que são, a nível de cada diocese, representantes das obras missionárias pontifícias a nível local. A Diocese de Leiria Fátima tem este serviço que já funciona há vários anos. Basicamente, esse serviço compreende as obras missionárias pontifícias, o acompanhamento do grupo missionário da Diocese onde já estou e também o tentar manter viva a germinação da Diocese de Leiria Fátima com a Diocese do Sumbe, para além de outras atividades, da angariação de fundos e também de sensibilização missionária de todo o povo de Deus. E esta dimensão missionária é parte constituinte do ser cristão, não é? A Igreja, no Vaticano II, definiu-se a ela mesma como missionária, como Igreja missionária. Todo o cristão é missionário por essência, não é? Quando falamos aqui do grupo Onde Joieto, é de facto, provavelmente, se calhar, aquele que é o mais conhecido em termos da Diocese, mas temos outros grupos missionários na nossa Diocese, Padre Joaquim? Sim, pronto, desde 2016 que o Sr. Bispo pediu aos missionários do Verbo Divino de assumir a animação deste serviço de animação missionária, eu pedi ao Sr. Bispo para convocar todas as instituições, congregações, grupos de leigos missionários ligados aos vários institutos e congregações e desde então temos tentado trabalhar em rede. Claro que nem sempre é possível, temos um pequenino grupo mais executivo, procura fazer semanas missionárias, quando uns não podem, outros vão, mas estamos a tentar trabalhar em rede. Já fizemos 2 encontros com o Sr. Bispo, partilhando as alegrias, as dificuldades e também escutando os desafios que o nosso Bispo nos tem colocado, nomeadamente no último encontro colocou-nos a questão de tentarmos envolver os crismandos e os que estão no processo de iniciação cristã para se sentirem eles mesmos também missionários, o desafio da animação missionária nas nossas escolas secundárias e também nas catequeses, que haja essa dimensão missionária. Por isso, este serviço existe para que toda a Igreja na Diocese de Leiria Fátima se sinta verdadeiramente enviada por Jesus. E, por exemplo, Padre, este desafio da animação missionária, como é que o podemos concretizar nas escolas secundárias que acabou de referir? Pronto, a Diocese tem um coordenador dos professores de religião e moral e às vezes os próprios professores solicitam ao serviço uma semana de animação missionária, enviam-nos o programa das aulas e consoante a disponibilidade nós tentamos organizar-nos. Um dia vai um, outro dia vai o outro, mas tentamos responder dentro das nossas possibilidades a esses pedidos que nos fazem. E como é que é a reação dos jovens a esta questão da missão? Há sempre bastante interesse. Sobretudo nós procuramos, durante as aulas, projetar algumas imagens. Ultimamente até tínhamos projetado algumas imagens de Angola,
Pronto, há interesse e as pessoas, os jovens, os adolescentes interessam-se em saber como fazer e nós também procuramos interpelá-los neste sentido, como é que eles são missionários, por exemplo, na escola, em casa, na paróquia, na catequese, e alguns que até nem têm prática religiosa, que nem sequer vão à catequese, mas têm uma certa sensibilidade para a questão humanitária, de solidariedade, para a pobreza e tudo isso. Penso que... Padre, porque às vezes quando pensamos em missão, automaticamente nós fazemos uma associação de missão ir para fora, mas também podemos ser missionários dentro de portas, não é? Sim, é verdade. E hoje este conceito geográfico de missão já se perdeu, não é? No sentido que a missão é sobretudo partilhar com o outro a alegria de me ter deixado encontrar por Jesus, a minha experiência de Jesus, e eu partilho com o outro, e isso faz-se na nossa relação interpessoal, uns com os outros, não é? Em qualquer sítio que eu esteja, eu estou a ser missionário desde que partilho com o outro, sem medo, sem vergonha, sem cobardia, esta alegria de ser discípulo de Jesus, não é? Quando há pouco eu dizia que uma das missões do serviço é precisamente a animação, manter aqui... estava eu a pensar, animação para manter ativo aquilo que são os grupos missionários da Diocese, mas também animação referente aos próprios missionários, é preciso manter sempre o espírito em alto para termos maior capacidade de enfrentar as dificuldades. Sim, o Papa Francisco diz que ninguém pode ser missionário se não se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Ao fim e ao cabo, o protagonista principal da missão é o Espírito Santo. E o nosso bispo também fala disso. Ninguém pode ser missionário se não se coloca à escuta da palavra, a fazer essa experiência profunda de Jesus na sua vida, e é a partir daí que se sente impelido a partilhar com os outros a alegria de ser discípulo de Jesus. Claro que é importante as comunidades se animarem, e nós sabemos que na Europa, mesmo a nível das congregações religiosas, que há assim uma certa dificuldade nessa animação, carência, porque as comunidades estão cada vez mais velhas, mas acho que a grande esperança está precisamente nos leigos, bem preparados, bem formados, para lá onde eles estão serem verdadeiramente fermento, luz, sal da terra, em todas as circunstâncias. Acho que é aí que temos que apostar, para termos essa igreja toda missionária. É claro que isso começa pelos responsáveis, não é? E o primeiro animador missionário é o Santo Padre, depois os bispos colaboradores dele, os sacerdotes, os religiosos, toda a igreja é missionária, mas aqueles que estão na animação das comunidades têm que ter esta preocupação. E penso que 2 critérios que o Papa Francisco definiu para as comunidades cristãs é precisamente o zelo missionário e também a preocupação com os pobres. E se repararmos os discursos dele e a prática dele tem ido muito nesta linha. Eu quero uma igreja em saída, uma igreja que não se fecha na sacristia, nem nas paredes da igreja, mas que vai ao encontro das pessoas em todas as situações e, de modo particular, ao encontro dos mais pobres, daqueles que são descartáveis, como ele escreve, não é? E há pouco eu referenciava que o nosso bispo, Dom António Marto, bispo da Diocese de Leiria Fátima, tinha precisamente escrito a sua carta pastoral, intitulando-a de A Alegria de Ser Igreja em Missão, e na verdade tendo a Diocese um dos grupos, que é o grupo diocesano, o Onde Joieto, que é sem dúvida um grupo ativo nesta igreja em saída. De que forma particular é que esta carta com este tema lhe tocou, Padre Joaquim? Pronto, o Sr. Bispo, até no encontro que nós tivemos com ele em finais de novembro, já nos lançou alguns desafios. E digamos, na carta dos encargos do Serviço de Animação Missionária, está presente que todos os aspectos da pastoral têm que ter este dinamismo missionário. O grupo missionário Onde Joieto tem sido, na Diocese, a expressão desse dinamismo missionário. Mas nós queremos, e por isso também neste sentido estamos a tentar trabalhar em rede, congregar as congregações e os institutos missionários, os grupos de leigos ligados a estas congregações,
para nos organizarmos e propomos alguns serviços de animação. Concretamente, estamos a propor fins de semana de animação missionária, uma vez que nem sempre é fácil fazer toda uma semana missionária. O ano passado, o mês de outubro, tivemos na Vigararia de Fátima. Este ano, se Deus quiser, será na Vigararia de Leiria. E gostaríamos de envolver de uma maneira particular os jovens neste dinamismo missionário também. Para isso, há alguns grupos já de missionários leigos, por exemplo, os Jovens Sem Fronteira, também dentro do grupo missionário onde eu temos alguns jovens, e digamos, a imprimir este dinamismo missionário em toda a diocese. É um desafio que está aí, muitos desafios, mas penso que é isso. Agora, o Sr. Bispo apresenta na sua carta como, digamos, um ícone, uma imagem da Igreja Missionária, precisamente a comunidade de Antioquia, uma comunidade fundada a partir, digamos, da perseguição dos cristãos que vieram da Igreja de Jerusalém e que encontraram alguns judeus, alguns que não eram de origem judaica, mas que escutaram a palavra de Deus e que se envolveram e depois que até discernindo escolheram Paulo e Barnabé precisamente para ir anunciar Jesus aos não-judeus noutras paragens, não é? E Paulo, sobretudo Paulo, foi o grande missionário de todos os tempos, podemos dizer o nosso modelo de missionário. Não é? E nesta carta houve alguma parte em especial que lhe tenha tocado, Padre, em termos da mensagem deixada pelo Dom António Marto? Bem, o Dom António termina a carta precisamente com alguns desafios, não é, para a Igreja, propondo, dizendo como é que deve ser uma paróquia missionária. E ele diz, ao falar de paróquia, podemos aplicar também estes traços à diocese, não é? Eu vou só nomear alguns, por exemplo, uma igreja ou uma comunidade que saiba acolher com sentimentos maternos. É curioso que o Papa Francisco tem falado muito nesta imagem da Igreja-mãe, da Igreja que acolhe, da Igreja que cuida, que se preocupa com o bem das outras pessoas. Uma Igreja que mostra ternura, aí de novo a imagem da mãe, que cultiva a memória. Esta parte da memória o Papa Francisco falou muito, sobretudo aos jovens no Rio de Janeiro, que após modernidade esta questão da memória não interessa muito. É viver o presente, o imediato. E um povo sem memória, uma igreja sem memória, não existe, não é? Nós temos que reconhecer o passado, ser grato por isso e projetando-nos também no futuro. Como diz a carta aqui também, saiba olhar o futuro com esperança. Há uma tendência também nas comunidades em dizer, alimentar-se, antigamente aqui era bom, hoje está tudo perdido e mais isto e mais aquilo. Não, o passado deve ajudar-nos também a projetar-nos para o futuro com esperança. Trata os homens com a paciência que permite suportar-se um ao outro. E vem a dimensão do acolhimento, da aceitação da diferença, do diálogo com o outro, do ser capaz de acolher o outro na sua diferença e de caminhar junto com ele e de aprendermos uns dos outros. Às vezes há a tendência a gente em fechar-se no nosso grupo, o nosso grupo é que é bom, o nosso movimento é que é bom, e se queremos uma igreja verdadeiramente sinal de comunhão, temos que acolher essa diferença e ver no outro e nessa diferença um enriquecimento e não uma concorrência que procura destruir-me. Uma igreja que possua a doçura do olhar de Jesus, que tenha maternalmente a porta sempre aberta a todos, que acolha toda a gente, que seja capaz de falar as linguagens dos jovens. E aqui está um grande desafio. Este é um desafio muito grande, não é? Um desafio muito grande, trabalhar com a juventude, compreender as novas linguagens, os anseios dos jovens, e não é por acaso que o próximo sínodo vai ser essa juventude, é uma grande preocupação. Nós aqui na Europa acho que não refletimos muito, mas é uma preocupação, por exemplo, que a Igreja na América Latina e no Brasil, já há muito tempo nos documentos se fala
dar espaço à juventude, que os jovens sejam escutados, que eles sejam intervenientes na política, na sociedade, tenham possibilidades de se formar e por aí fora. Então, é esse desafio que está aí. Também a nível da formação e da catequese, dos processos de iniciação cristã. Eu, às vezes, convivo com jovens e pergunto muitas vezes, depois de 10 anos, de 11 anos de catequese, O que é que fica? o que é que fica? E pergunto-lhes, mas afinal, de tudo o que vocês aprenderam na catequese, sobre a pessoa de Jesus, sobre a Igreja, o que é que vos interpela? E eu fico muito triste quando alguns encolhem os ombros. E, quer ser crismado porque quer ser padrinho, quer ser madrinha, mas eu digo, e Jesus na tua vida? O que é que ele tem a ver contigo? Que mensagem é que ele tem para a tua vida? Então esse desafio da juventude também está aí, que se empenha em estar próximo das crianças e dos jovens que sofrem orfandade, que não têm um modelo de família. E eu acho que aí também é o grande desafio de construirmos comunidade. É uma questão que eu coloco muitas vezes, e alguns dos meus colegas dizem-me assim, tu és um bocado sonhador, mas eu coloco uma questão, nós temos comunidades cristãs. Verdadeiramente cristãs. Verdadeiramente cristãs, porque eu acho que a vivência da fé não é só a prática do culto, é nas nossas relações humanas, de vizinhança, de interajuda, de amizade. É no dia-a-dia, não é, É no dia-a-dia que manifestamos a nossa fé e a nossa fraternidade. Se não vivemos essa fraternidade, o que me adianta celebrar a festa e depois não a ponho em prática na minha relação com os outros. Aqui, porque falámos de jovens, padre, eu há pouco dizia, mas para ser missionário qualquer um de nós pode ser, é preciso ser alguém especial, temos de ter umas características especiais, quem é que pode ser missionário? Todos somos missionários, não é? Pela vocação batismal somos missionários. Agora, no sentido de um aprofundamento da fé e de uma caminhada num grupo missionário, sobretudo pensando numa experiência de partilha da fé em outros contextos culturais, aí é necessário fazer uma caminhada de formação. E nesse sentido, pronto, nós pedimos que as pessoas façam parte do grupo missionário e que sigam as formações propostas pela FEC, que é a Fé e Cooperação Missionária, que tem 4 sessões de formação e depois há um acompanhamento pessoal dos candidatos a fazerem missão adjuntas, fora do contexto, digamos, da nossa realidade de Portugal. Então há que seguir essa formação. Agora, no dia-a-dia, todos temos possibilidade de ser missionários e podemos fazê-lo de muitas maneiras. Olha, a principal, penso eu, e é importante e é acessível a todos, mesmo aos idosos, aos doentes, àqueles que não podem sair do país, é rezarmos. E é curioso que a padroeira das missões é Santa Teresinha do Menino Jesus, manteve correspondência com missionários e que tinha um coração tão grande, que gostava que todas as pessoas experimentassem na sua vida o mesmo amor que ela sentia, que Jesus tinha por ela. Por isso, a oração é importante. Depois, o oferecimento também, sobretudo os idosos e os doentes, das suas dores, em oblação pela obra missionária da Igreja, acho que também é um contributo muito importante. O aspecto de rezarmos pelas vocações missionárias, de consagração especial, também é importante. E depois a partilha, e isso é importante também porque, e nós falamos até com a experiência lá da germinação com a Diocese do Sumbe. E a manifestação que as pessoas são sensíveis a isso é que, por exemplo, se formos a ver os números do ofertório, dos ofertórios obrigatórios, o ofertório do Dia Mundial das Missões é sempre aquele que tem maior expressividade. Sim. O que já é muito positivo. Sim. Padre, estamos mesmo a terminar a nossa conversa, mas queria perceber, de facto, nós temos essa germinação com a Diocese do Sumbe, onde neste momento temos até já um grupo de voluntários que vai pelo Ondjoieto e, entretanto, em preparação uma outra voluntária que também irá em missão. Estamos bem de
de missionários, de leigos missionários? Sim, graças a Deus estamos. De momento estão 3 leigos lá, que vocês já estiveram aqui no estúdio. A Ana Rita brevemente irá, talvez em meados de março, esperamos que sim. E temos outros candidatos. Em princípio, no mês de novembro, finais de outubro, novembro, também irá um outro missionário leigo. E há alguns que vão, dentro de uma parceria com o Move-te Mais, que são associações universitárias que vão, sobretudo no verão, prestar algum serviço na área da saúde, da formação. Até ao momento, penso que não há crise. Não há grande crise. Não. Muito bem, Padre, muito obrigada por ter vindo. Conseguimos assim aflorar um bocadinho daquilo que é o Serviço de Animação Missionário da Diocese de Leiria. Fátima, percebermos também que até não estamos muito mal em termos de leigos missionários, mas claro, as portas estão sempre abertas para receber muito mais. Quanto a nós é tudo, até amanhã, fique bem.